Bom dia, Max College, tudo bem? Vamos começar essa semana com videoaulas, segundo o decreto aí que foi publicado esse final de semana. A partir do dia 15 e num período de 14 dias, as aulas presenciais estão suspensas. Portanto, na segunda-feira, que seria a nossa aula presencial, nosso plantão de dúvidas presencial, vai acontecer online, tá bom? Então, nós teremos videoaula e o plantão de dúvidas pelo WhatsApp, tá bom? Portanto, não se esqueçam, nessas 2 semanas agora, nos próximos 14 dias, nós não teremos aulas presenciais. Porém, no dia que aquela aula seria presencial, vocês terão aula remota, videoaula, tá bom? E o plantão pelo WhatsApp, certo? Qualquer dúvida, podem me procurar. Hoje, nós teremos 2 videoaulas. Uma delas é dos nossos 2 projetos. O primeiro vai ser a hora da leitura. Nós vamos iniciar aí com o livro da Ruth Rocha, o Fábulas de Esopo, e o projeto Recontado por Ruth, que é o mais específico para ela, que nós temos os livros que eu mandei para vocês, né, quem pudesse adquirir. Nós vamos começar com ele hoje. Hoje nós vamos começar com as histórias das 1001 Noites, tá bom? Mas de início vamos com Fábulas de Esopo, tá bom? Vamos ver aqui 2 fábulas, o Galo e a Raposa e a Raposa e as Uvas. Talvez vocês já ouviram, a Raposa e as Uvas é uma fábula bem conhecida, tá bom? Então vamos fazer a leitura e vamos ter atividades depois, tá bom? Tanto das fábulas lidas quanto da primeira história do livro, as Histórias das 1001 Noites, tá bom? Quem adquirir o livro, vai ser bem tranquilo, vocês façam a leitura também no livro, e para fazer atividade vai ser até mais fácil, né? Porque você vai poder acompanhar ali no livro, tá bom? Mas a história vai estar aqui na videoaula. Você não vai ficar prejudicado se você ainda não comprou o livro, tá bom? Você vai conseguir fazer atividade, desde que preste atenção nas histórias, tá bom? Essa aula vai ser de contação de história, das 2 fábulas, e a narrativa, que também é curta, da primeira história das Histórias das 1001 Noites, tá bom? Todos os 2 foram escritos por Ruth Rocha, são releituras que ela fez, tá bom? O primeiro livro que nós vamos trabalhar aqui é Fábulas de Esopo. Eu não pedi para vocês comprarem, tá bom? Porque nós nem vamos trabalhar todos os textos dele. Eu sempre vou trazê-los aqui nesse formato de videoaula, enquanto nós ainda estivermos aí nesse sistema com aulas remotas. E também vamos trabalhar na sala de aula quando voltarmos com as aulas presenciais, tá bom? Então vamos lá. O livro, como eu já mencionei aqui diversas vezes, é Fábulas de Esopo. São fábulas ali conhecidas já, mas que foram escritas ali no livro pela Ruth Rocha, a partir da leitura dela, né? Então, vamos relembrar aqui quem é o Esopo, quem foi Esopo, né? O pessoal do 6º ano já tem conhecimento aí sobre ele, porque nós estamos até trabalhando esse gênero fábula agora no início do primeiro bimestre, né? Mas os demais vamos relembrar. Fábula é um gênero textual curto, narrativo. Ele tem como característica a presença de personagens animais, então são os animais ali que fazem parte da história, e esses animais, eles têm características humanas, eles falam, eles têm ali características humanas e representam os valores que nós, seres humanos, também temos. E essa fábula, ela tem uma função de ensinar, trazer ensinamentos morais, né? Tanto que a maioria das fábulas tem no final a lição moral, né? Aquele ensinamento que motivou ali as ações dos personagens, enfim, que nós podemos absorver da fábula, tá bom? Então, essas são as características principais da fábula. É um texto
que tem como personagens animais com características de seres humanos e traz ensinamentos para nós, tá bom? Nós podemos, às vezes, tirar mais de um ensinamento ali da fábula, né? Dependendo da nossa interpretação, certo? Antes de passarmos aqui para o texto em si, vamos ver aqui brevemente quem foi Esopo. Muitos estudiosos dizem que as fábulas surgiram no Oriente. Já no mundo ocidental, o primeiro fabulista foi Esopo, um escravo grego que viveu há mais de 2.500 anos. Existem várias versões sobre sua vida. A mais antiga delas diz que ele era muito inteligente, que tendo sido libertado, viajou pela Ásia, pelo Egito e pela Grécia. Embora seja um famoso fabulista, Esopo nunca escreveu uma linha sequer. A fábula, ela tem essa característica, né, original, que ela não era escrita, ela era passada, né, oralmente. Ruth Rocha registrou aqui, né, num livro, Fábulas de Esopo. As fábulas que eram do Esopo, que antigamente, na época dele, ele nunca escreveu, elas eram passadas oralmente, tá bom? Então, outra característica aí da fábula. Ele contava suas histórias ao povo, que as recontava, então elas eram passadas aí de boca em boca. As suas fábulas foram se perpetuando por meio da cultura oral e também escrita, depois com o tempo, né? Ao longo de todos esses anos, elas se transformaram e inspiraram outros escritores, como o francês Jean La Fontaine, que refinou o estilo das fábulas com a sua técnica de escrita em verso, e o nosso querido Monteiro Lobato. Então, agora também Ruth Rocha, né, que nós vamos trabalhá-la este ano com o Sarau Literário, e os demais projetos aí também vão conversar, né, porque o projeto A Hora da Leitura, nós já fizemos a leitura de Machado de Assis com a Cartomante, e agora vamos ler essas duas fábulas aqui, que foram recontadas por Ruth Rocha. A primeira, o galo e a raposa. O galo e as galinhas viram de longe uma raposa que chegava. Empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Usando a esperteza, a raposa chegou perto da árvore e dirigiu-se a eles. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Desçam e vamos festejar este dia tão feliz. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu: que boas notícias! Mas estou vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo, eles também vão querer festejar. A raposa mais que depressa foi saindo. Olha, é melhor que eu vá andando. Os cães podem não saber da novidade e me matar. Vejam só, aqui nessa fábula, a esperteza da raposa, né? A raposa, ela costuma ser mesmo essa personagem faceira, bem esperta, que tenta ali ludibriar os outros personagens para ficar na vantagem, né? Aqui no caso o galo também foi muito esperto, né? Observem que é uma fábula que os personagens são animais, como de característica, mas eles têm características e valores humanos. Eles conversam entre si, um tenta enganar o outro, mas o outro é esperto. Então, nós temos a presença aí dos valores, dos ensinamentos, mesmo que seja uma narrativa bem curta, porque a fábula tem como característica ser bem curta. E a Ruth Rocha contou de forma mais concisa ainda. E a próxima fábula e última que nós vamos trabalhar hoje é a raposa e as uvas. Essa já é bastante conhecida, né? Com certeza vocês já ao menos ouviram falar aí dessa raposa, a raposa e as uvas, e a outra fábula que traz ensinamentos para nós. Vamos lá. Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer.
Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. Então, outra fábula, ela traz um ensinamento, para nós, que quem desdenha quer comprar. Nós escutamos bastante essa expressão, Ela tentou, e depois que ela não conseguiu, ela desdenhou das uvas, Então, a raposa aqui, ela não conseguiu o seu objetivo e ficou bem chateada. E para justificar ali o que ela não conseguiu, ela desdenhou as uvas. Agora, nós vamos para o próximo livro. Este já é Histórias das Mil e Uma Noites, esta é a capa dele, Se você comprou o livro, pegue aí e acompanhe a leitura, tá bom? E nós vamos começar com a história de Sherazade. Vamos lá. A história de Sherazade. Há muito tempo mesmo, havia um rei muito rico e muito poderoso. Chamava-se Shahryar. Um dia, esse rei descobriu que a mulher dele, quando ele viajava, ficava namorando todo mundo. É claro que o rei ficou furioso. Esses reis antigos eram terríveis. Shahryar ficou com ódio de tudo quanto foi mulher. Então, resolveu fazer assim. Casava todo dia com uma mulher nova e no dia seguinte mandava matar a coitada. Assim, não tinha perigo de que ele fosse enganado. O rei Shahryar fez isso durante 3 anos. Já não havia mais moça solteira naquele lugar, e as que tinham sobrado se escondiam muito bem, com muito medo. O primeiro-ministro precisava arranjar todo dia uma noiva nova para o rei. Mas um dia ele voltou para casa muito aborrecido, porque não conseguiu descobrir moça nenhuma. Esse primeiro-ministro tinha uma filha chamada Sherazade, que era muito bonita e, o que é melhor, era muito inteligente. Nesse dia, vendo que o pai estava apavorado, com muito medo, Sherazade se ofereceu para casar com o rei. O ministro não quis nem ouvir falar nisso, mas Sherazade teimou, pediu, insistiu, dizendo que ia salvar o reino, que ia dar um jeito no tal do rei. O pai da moça acabou deixando ela ir, porque, na verdade, ele também não sabia o que fazer. Levou a filha ao rei. O rei quis logo abraçar a moça, mas viu que ela estava chorando. Isso já fazia parte dos planos de Sherazade. O que é que aconteceu? O rei perguntou. É que eu tenho uma irmã pequena, respondeu Sherazade, e eu queria que ela viesse dormir comigo na minha última noite. O rei mandou buscar a irmã, Dunyazade. De madrugada, antes que o rei se levantasse, Dunyazade pediu a Sherazade que pela última vez lhe contasse uma história. Sherazade pediu licença ao rei para atender a irmã. Sherazade era uma contadeira de histórias incrível. Quem ouvia suas histórias ficava encantado e queria que ela contasse outras histórias e outras mais. E Sherazade começou a contar uma história muito interessante, e o próprio rei ficou fascinado com o que ela estava contando. Então o sol começou a nascer. Entre os árabes, esta é a hora de fazer orações. Sherazade parou a história no meio. Não se sabe se o rei estava muito interessado na história ou se estava interessado na moça. A verdade é que ele permitiu que Sherazade ficasse viva só mais um dia, apenas para acabar a história. Mas as histórias da moça eram longas e dentro das histórias havia outras histórias e dentro destas outras mais.
de maneira que a narrativa foi se alongando e durou 1001 noites, ao fim das quais o rei já estava gostando muito de Sherazade e não quis mais saber de matá-la e nem de matar mais ninguém. Estas são algumas das histórias de Sherazade, contadas do meu jeito, Ruth Rocha. Então, como a autora aí mesmo disse, são algumas histórias que ela contou do jeitinho dela. E você gosta de contar histórias ou você nunca teve esse costume? Gosta de ouvir, gosta de ler? Então nós estamos aí numa época, em um momento em que está difícil fazer muita coisa, né? Não podemos passear no shopping, não podemos ir à igreja, estamos com pouco a se fazer, né? Até para tomarmos mais cuidado, preservarmos a nossa vida. Será que esse não é o momento de você criar um hábito de leitura? Então pegue esses livros, se você já comprou o livro aí da Ruth Rocha, Histórias das 1001 Noites, leia as histórias. A Ruth Rocha tem uma linguagem muito tranquila, uma linguagem muito boa de se ler, né? E ela escreve para todo mundo, para criança, para adolescente, jovem, adulto. Então pegue esse hábito de leitura, leia 20 minutos que seja por dia, meia hora, ou leia outros livros que você tem interesse. Às vezes você até tem alguns livros na sua casa que ficam lá pegando poeira, né, sujando, e você não lê. Faça isso, se desafie a aprender, a conhecer novas palavras, a conhecer novas histórias, para você ter o que contar, assim como a Ruth Rocha. Vai que você é um escritor e nem sabe, tá bom? Então, é o momento agora de vocês descobrirem novas habilidades, tá bom? E a leitura, ela é essencial para todas as disciplinas. Até para matemática você precisa saber interpretar, ler, interpretar. E é na prática que nós aprendemos isso, tá bom? Aqui eu coloquei os dois livros, né, que nós estamos utilizando aqui nessa videoaula, Histórias das 1001 Noites, Fábulas de Esopo. Lembrando que eu pedi para vocês adquirirem a Histórias das 1001 Noites, tá bom? Nós vamos trabalhar todo esse livro durante esse mês, certo? Aqui nós temos as atividades que eu quero que vocês façam. Como agora nós estamos em um momento que não tem possibilidade de aula presencial, de vocês me entregarem essa atividade agora, vocês vão fazê-la numa folha de chamex, tá bom? Uma folha branca, e vão guardar na pasta de vocês. E depois eu vou pegar, tá bom? Depois, mais à frente, mas é pra guardar e tirar foto e me mandar, tá bom? Pra eu saber que você fez. A atividade é a seguinte: transformar as 3 histórias trabalhadas nesta videoaula em histórias em quadrinhos. Então nós vamos trabalhar aí a intergenericidade. Trabalhamos fábula, conto, e agora nós vamos para as histórias em quadrinho. Você gosta de histórias em quadrinhos? É uma boa para começar aí com o hábito da leitura, viu? Comprar gibi e ler, porque o gibi ele é muito divertido, né, pessoal? Temos ali imagens, é muito diálogo, então é muito interessante. Para você pegar o hábito da leitura é muito bom, tá bom? Nós temos aí a Turma da Mônica, né? Vários quadrinhos aí, entre outros. E temos também várias adaptações, histórias clássicas, vocês podem encontrar em livrarias aí maiores, nos sites também. Hoje em dia é muito fácil nós adquirirmos livros. Nós temos o site da Saraiva, a Amazon, entre outros, estante virtual. E nós temos adaptações de clássicos para histórias em quadrinhos, diversos. Machado de Assis, Dom Casmurro, Alto da Barca do Inferno, enfim, diversos. E agora vocês vão fazer aí, vocês que vão escrever essa história em quadrinhos baseada nessas histórias que nós lemos aí, certo? Vai fazer ali, não tem quantidade de folhas, tá bom? Se você quiser uma folha para cada história, tudo bem, ok? Mas desde que você faça aí realmente com capricho,
pinte, tá bom? Faça bem colorido, bem bonito para ficar na pasta de vocês. Isso tudo vai pro portfólio de vocês, tá bom? Vamos fazer um portfólio bem bonito pro final do ano, está bem legal pra gente entregar pros pais de vocês, tá bom? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Peguei aleatoriamente na internet como se faz aí essas histórias em quadrinhos na folha. Vocês façam aí os quadradinhos, vão colorindo e contando, se for preciso colocar balões assim, ou esses quadradinhos assim para vocês irem narrando aquilo que foi essencial narrar, tá bom? E bastante capricho para fazer os desenhos e pintar, tá bom? Aqui está a fonte de onde eu retirei essas folhas, tá bom? Peguei da internet só para exemplificar para vocês, tá bom? Então, tudo que a gente tira da internet, a gente tem que colocar as fontes, certo? Foi lá do Colégio dos Remédios. Colégio S dos Remédios. Algo assim. São historinhas que foram feitas pelo pessoal do Ensino Fundamental 2 do 6º ano, tá bom? Então, use a criatividade, seja bem criativo, qualquer dúvida podem me procurar, tá bom? Então, até a próxima aula, assista a outra videoaula que eu vou enviar também hoje para vocês. Acompanhe todas as videoaulas que são enviadas, faça a correção das atividades, tá bom? Envie as atividades antes de copiar gabarito, tá bom? Seja aí responsável, tá bom? Até a próxima aula, tenha uma ótima semana e bons estudos para vocês.